Olá a todos os participantes do segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Richardson Barbosa, eu sou engenheiro florestal, formado pela Unesp, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado pela mesma instituição e quero agradecer inicialmente esse convite feito pela professora Juliana Heloísa Pini Américo Pinheiro e pelo professor Danilo Simões. No nome deles, eu estendo esse agradecimento para toda a comissão organizadora desse importante evento. Eu tenho atuado nas áreas de silvicultura e bioeconomia, e operações florestais, inclusive relacionado a esta temática, a palestra de hoje, e aproveitar essa oportunidade, essa excelente oportunidade, diante de uma audiência tão grande, para dizer que nesses momentos que a universidade acaba consolidando uma das suas funções, que é fazer essa interação com empresas e com a sociedade de uma forma geral. Então, agradecimentos gerais a todos, espero que todos aproveitem bastante o evento e também aqui a palestra. A comissão do evento foi muito feliz, na minha opinião, sobre esse tema, desse evento, transformando o nosso mundo, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, é um tema muito atual, que está diretamente relacionado à nossa palestra de hoje, que vai tratar de dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos 17 itens que compõe. E especificamente eu vou projetar aqui para vocês, nós vamos tratar, creio que vocês já devam estar vendo a nossa tela, do tema manejo de irrigação, uso racional dos recursos hídricos na produção e qualidade de mudas florestais. A palestra ela vai ser dividida em 4 momentos. A gente começa falando um pouquinho da situação atual da água e do desenvolvimento sustentável, do sistema de regeneração florestal e a importância dos viveiros florestais em cada sistema, dentro desses sistemas, e da estrutura, no terceiro momento, das estruturas dos viveiros florestais da qualidade da muda, e por fim nós fechamos com o foco efetivo dessa palestra, que é falar desse manejo racional de irrigação. Tá? Nessa primeira parte, então, nós começamos a falar um pouquinho dessa situação do contexto da água no mundo. A água, como vocês sabem, é um bem de consumo para quase todas as atividades humanas. Por isso, tendo essa importância, que a sua quantidade e a sua qualidade precisam ser conservadas, principalmente para reduzir os potenciais conflitos que já existem em várias regiões do mundo, inclusive no nosso país. Nós sabemos também que a água, ela é composta, a superfície terrestre compõe-se de 70% de água, no entanto, 97% desse volume é composto por água salgada, uma pequena fração de água doce na atmosfera e 2,6% apenas direcionado com água doce nas geleiras, a maior parte delas está congelado no formato de geleiras, calotas polares, e uma outra parte importante nos aquíferos, nos lençóis freáticos, e também uma outra pequeníssima parte, 0,4% nos corpos hídricos superficiais. Desses 0,4% no mundo, o Brasil detém 12% desse recurso hídrico, então é considerado um país abundante no recurso hídrico. No entanto, nós temos um problema, que é o problema da distribuição desse recurso hídrico, ou seja, 84% desse recurso está em áreas onde nós temos menos populações, e 16% do recurso está em áreas onde nós temos a maior parte da população, a qual inclui, por exemplo, a região sudeste, onde eu, e a universidade que eu trabalho aqui, estamos, tá? Diversos fatores, eles acabam afetando essa questão da conservação da água. Você tem aí a crescente urbanização, a industrialização, é um fenômeno constante, cada vez mais intenso. O uso inadequado do solo, ou seja, determinados usos que
dentro de um planejamento deveriam ter uma destinação e acabam tendo outra. O uso excessivo de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, acabam fazendo com que haja uma contaminação desses recursos hídricos, e também o próprio fenômeno do desmatamento acaba afetando diretamente os nossos corpos hídricos, como, por exemplo, a falta, né, das áreas de preservação permanente, as matas ciliares aos redores dos rios, né, e até nas reservas legais. Diante, né, desse contexto dos conflitos, né, o recente relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o IPCC, mostrou, né, o último relatório do ano passado mostrou o quê? Que dentre esses conflitos, quem acaba sofrendo mais é o próprio meio ambiente e a população mais pobre. E além disso, 40% da população mundial hoje encontra-se altamente vulnerável aos efeitos negativos das mudanças climáticas. Entre 2010 e 2020, o número de vítimas com enchentes, secas, tempestades, principalmente em partes da África, no sul da Ásia e na América do Sul e Central, ela foi 15 vezes maior do que em outros lugares do mundo. Então isso acaba expondo, né, uma fragilidade bastante grande dentro do nosso continente. Não à toa, não obstante, nós conseguimos ver que as notícias sobre chuvas secas, elas são cada vez mais frequentes. Algumas que eu selecionei apenas durante esse período, né, esse ano, né, essa aqui até desses dias, numa época de seca, né, você tem fenômenos com enchentes, uma cidade como a do Rio de Janeiro, né, então mostra um pouco dessa questão dessas mudanças climáticas, né. A questão de seca, né, por exemplo, olha só, de 16 de julho agora, essa reportagem, gerando grandes prejuízos para pequenos produtores, né, agricultores em Minas Gerais. Não podemos esquecer do ano passado aquela grande tragédia, né, em Petrópolis, né, que até hoje, né, e vai levar um bom tempo ainda para a própria cidade se recuperar. É um fenômeno bastante complicado em função das fortes chuvas. E recentemente também, né, no início desse ano, a questão da tragédia do litoral ali de São Paulo, a região de São Sebastião. Então isso são fenômenos, são eventos extremos que têm ficado cada vez mais em evidência, né, que vão colocando essa questão climática no centro de toda e qualquer discussão, né? Tudo isso para dizer que há necessidade de mudanças. Nós não poderíamos continuar com o mesmo modelo de desenvolvimento, não é isso? E desde, né, ali 87, quando, né, a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento traz esse tema do desenvolvimento sustentável, ou seja, atender às necessidades do presente sem comprometer o atendimento das gerações futuras, começa-se a pautar esse assunto, é que, né, nossa sociedade começa-se a atentar para essas outras questões. Então, isso tem um grande impulso ainda mais na conferência, né, do Rio de Janeiro, a chamada Rio 92, né, e aí você tem o próprio discurso, né, dos altos comandantes desse evento, né, desse importante evento, nesse sentido. Vamos ouvir. The spirit of Rio must lead us to think constantly of the future, our children's future. Então mostra-se a preocupação que eles tinham nesse momento, né? E até então, né, nós vimos com uma produção florestal, né, focada apenas no econômico, né, ou seja, num rendimento sustentado, que era importante que ele houvesse, assim como é hoje. E aí você começa a inserir dimensões ecológicas e sociais, ou seja, migra-se de uma produção sustentada para uma produção florestal sustentável, né, porque ela abarca justamente esses outros conceitos, né? Então, ou seja, nós precisamos reconhecer e entender as interações entre as florestas, né, o seu ecossistema, o que inclui seu fluxo de energia, ciclagem de água, carbono e nutrientes. Então, pensando a área florestal de uma forma geral, isso também vai se aplicar, né, dentro da silvicultura, dentro da questão da produção das mudas, né, ou dentro mesmo das florestas, num conceito mais amplo, tá? Então, essa época marca o quê? O fim das certezas e dogmas, ou seja,
né, essa dimensão ambiental começa-se a perceber que ela não é mais regida por leis deterministas ou apenas um fenômeno acontece por obras do acaso, como, por exemplo, aquelas enchentes, aquelas secas, né, os eventos de seca que a gente acabou de ver. Isso não é obra do acaso, isso não é uma lei determinista. Existe uma ciência, existe uma explicação. Ou seja, é um ambiente onde a pesquisa científica, onde a ciência tem muito campo. E diante dessas incertezas, né, é nesse contexto que a gente precisa buscar essa sustentabilidade, buscar constantemente, porque essa busca constante é que faz o processo ser eficaz. Né? E se a gente tem alguma dificuldade de definir, por exemplo, o que é a sustentabilidade, é mais fácil talvez fazer o exercício contrário, talvez identificar o que não é sustentável. E aí esse conceito da sustentabilidade fica mais evidente, salta aos olhos. Né? Então, essa produção florestal sustentável ampla, né, esse conceito mais amplo, e a gente está tratando disso nessa parte introdutória da palestra, ela é mais do que um ponto de chegada, aquela meta que você precisa atingir. Ela deve ser, na verdade, um ponto de partida para que possamos, né, apontar quais trilhas, né, nós vamos prosseguir, nós vamos seguir, né, diante, né, dos modelos que já estão aí, dos modelos tradicionais. E aí a gente começa, né, a buscar e até atingir com mais facilidade essa produção florestal sustentável. Então, primeira coisa, ela deve equacionar esses aspectos de produtividade, né? Porque não adianta nós focarmos, né, na questão da ecologia, dos solos, né, dos recursos hídricos e não pensarmos um sistema produtivo. Né? Ele deixa de ser sustentável. Então, primeira coisa, ele continua sendo um objetivo primário. Mas é preciso também compor recursos hídricos em quantidade, em qualidade, determinar essa preocupação com a qualidade dos solos, com a diversidade, né? Ou seja, e também as dimensões sociais, porque nas dimensões sociais é onde habitam vários mitos, né? No sentido que, por exemplo, determinada espécie é ruim, né? Determinada espécie seca o solo, determinado sistema de manejo, né, é pior do que outro, enfim, sem comprovações científicas. Então, isso também, né, é preciso ser perseguido. A ciência também tem papel importante no esclarecimento dessas questões. Bom, sendo assim, né, diante dessa introdução, a gente chega então diante de um interesse, né, em buscar e uma necessidade de se buscar essa produção florestal sustentável. Né? Para isso, né, se nós pensarmos em algumas nas florestas, nós precisamos nos recorrer, né, para recuperar alguns sistemas que estão degradados, que foram descaracterizados. Né? E aí nós precisamos recorrer, então, a algum sistema de regeneração. Tá? E aí reside nossa fala sobre a importância também dos viveiros florestais. De uma forma ampla, quando nós falamos o termo sistema, nós estamos falando de um conjunto de elementos interligados, não é isso? Quando eles se interligam, eles formam um todo organizado. Isso a gente pode falar sobre o sistema respiratório, o sistema solar, enfim, sobre vários sistemas, inclusive o sistema ecológico florestal ou ecossistema florestal, né? Onde pode se definir como esse conjunto de comunidades que tem um domínio arbóreo, né, que acabam interagindo entre si e o próprio meio abiótico, principalmente através dos fluxos de energia e também de uma cadeia trófica. Mais especificamente, puxando mais próximo dos viveiros florestais, da produção de mudas, nós temos os sistemas silviculturais, ou seja, nós vamos recorrer a um conjunto de técnicas, tecnologias e também insumos, né, que vão desde a silvicultura, passando pela ecologia também, para que nós possamos obter a produção de bens, né, e serviços a partir de uma ou mais espécies arbóreas. Ou seja, pensando num viveiro florestal, né, nós podemos pensar na questão da produção das mudas, né, como bens, e o que isso vai gerar, né, depois de plantada no campo, né, pensando, por exemplo, em áreas restauradas, né, em a questão de influência na questão do deflúvio, na questão hídrica de uma determinada região, como serviços, né? Ou pensando em florestas plantadas, no próprio armazenamento de carbono que essas florestas conseguem, né, sequestrar do ar.
dentro do sistema de regeneração florestal, nós temos algumas divisões, por exemplo, os sistemas naturais, onde eles são mais focados no manejo florestal sustentável da própria floresta, né? Os artificiais, basicamente aqui que nós vamos nos concentrar, que são os plantios de mudas, né, e as semeaduras diretas, mas aqui na nossa palestra nós vamos focar exclusivamente nos plantios de mudas, e os mistos, que fazem combinações desses dois modelos. Quando a gente fala, então, né, do sistema de regeneração artificial, a gente está falando quando o próprio ser humano intervém para fazer essa restauração, essa regeneração dessa floresta, tá? Ele é interessante porque ele acaba independendo do local onde nós vamos, né, trabalhar, no sentido de que nós não dependemos apenas, né, do ambiente para que a regeneração aconteça. Obviamente, ela é uma implantação mais cara, porque vai demandar esse recurso da muda e todas as operações de plantio, né? Existe uma vantagem de se utilizar um material genético superior, se houver, né? Pensando no caso das florestas plantadas, ou também permitindo o planejamento da implantação da condução até a colheita. Então, assim, nas florestas plantadas, né? Então, você tem todo esse controle, no caso da colheita, florestas plantadas, implantação e condução, também aplicando-se a restauração florestal. Então, dentro desse sistema, né, nós temos aí, né, uma série de vantagens, né, e também desvantagens, a questão do custo, mas vantagens que acabam colocando esse sistema, né, de regeneração artificial como principal, né, método de restauração das nossas florestas, né, e também plantios comerciais. Há locais para plantar? Existem muitos locais para ser plantados, né? Existe uma estimativa de déficit de 21 milhões de hectares, sendo a maior parte da reserva legal, 16 milhões e 400 mil, e a PP, 4 milhões e 600 mil. Só na Amazônia, né, nós temos aí em torno de 7 milhões e 200 mil hectares para reserva legal, e na Mata Atlântica, esse bioma onde nós nos encontramos aqui, né, da nossa universidade, 4 milhões e 800 mil hectares. Né? Baseado na legislação, né, do novo Código Florestal, nós temos, por exemplo, os programas de regularização ambiental, nós temos o Planaveg, né, esse plano audacioso, né, estabelecido lá em 2017, que ficou esquecido por um bom tempo, e agora a gente espera que ele possa ser retomado. O próprio Acordo de Paris, né, que estabeleceu metas também bastante audaciosas, né, ou seja, recuperar, restaurar, e até mesmo o que inclui a silvicultura, né, 12 milhões de hectares de florestas até 31 de dezembro de 2030. Então, tudo isso forma um arcabouço, né, que nos mostra que existe sim possibilidade de plantar, de se produzir mudas para a gente plantar. Né? Só aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, são 300 a 400 mil, né, hectares de reserva legal que poderiam ser ocupados, por exemplo, com sistemas agroflorestais, sistemas silvipastoris. Né? Nós temos também fragilidades nos entornos das unidades de conservação. Você tem a possibilidade de formar corredores, né, de vegetação entre remanescentes, né, de vegetação nativa. Então, são coisas aí bastante relevantes. E aí, a importância dos viveiros, fazendo uma analogia, né, é o quê? Que quando que a muda vai ser importante? Quando, por exemplo, nessa imagem vocês podem ver que nós não temos fragmentos próximos. Né? Então, não vai chegar sementes, não vão chegar... o banco do solo já está bastante exaurido. Então, o que acontece? Quando não tem fragmentos próximos, quando não tem essa chuva de sementes, né? Quando você não tem um banco de plântulas ou sementes que consiga se manifestar, por exemplo, como aqui vocês estão vendo, uma grande infestação de braquiária, né? Capim bastante competidor, uma planta C4, né? Que acaba sendo bastante ruim para a regeneração florestal. Aqui um banco de plântulas, né? Uma imagem do banco de plântulas. E aqui também, né, mostrando essa questão, o que se trata esse banco de plântulas, né? São espécies ali esperando o seu momento de poder crescer. Aqui também. Então, aqui também. Então,
ela é importante quando você não tem fragmentos próximos e o banco de plântulas ou sementes é ausente ou muito incipiente, tá? Então, a pergunta é, e se houver propágulos na área, obterei regeneração? Nem sempre, né? Porque esses propágulos precisam de condições abióticas, precisam de luz, precisam de condições hídricas adequadas para poder germinar. E também pode sofrer, né? Eles podem sofrer efeitos de herbivorismo, né? Se houver plântulas na área, ou seja, eu passei a etapa da germinação, eu vou obter vegetação, floresta ali na área? Pode ser que não. Novamente, podemos ter predação, né? Podemos ter condições hídricas que não garantam a continuidade do desenvolvimento daquela plântula. Podemos ter falta de nutrientes para aquela plântula crescer. E aí a gente acaba interrompendo esse ciclo, né? Então, o viveiro, né, para a gente garantir a chegada de sementes, o que a gente faz no viveiro? A gente coleta. Então, você pula essa etapa da incerteza, né? Coleta sementes, coleta frutos. Para garantir a germinação, o que nós fazemos no viveiro? Nós beneficiamos os frutos, as sementes, né? Para favorecer a germinação, né, o que nós fazemos? Colocamos ela em condições apropriadas, um substrato adequado, uma condição hídrica adequada, né? Nós garantimos umidade para que aquela semente possa germinar. E aí ela germina, né? E aí ela começa o seu ciclo de crescimento. São plântulas aqui nessa imagem na casa de aclimatação. Elas começam a crescer, né? O sistema radicular, a parte aérea. E por fim, né, para elas crescerem plenamente, elas vão numa área que a gente chama de pleno sol para sofrer o crescimento, né, a fase de crescimento e a fase de rustificação, até chegarem num porte de muda que possa ser plantada em campo. Então, os viveiros, né, por meio das mudas, elas atuam como facilitadoras na regeneração, né, nesse processo de restauração, e são promotores essenciais na silvicultura. Nós não fazemos hoje silvicultura comercial sem as mudas, né? Então, nesses dois campos, tanto na restauração quanto na silvicultura comercial, a gente tem bastante, né, essa importância dos viveiros, porque eles acabam superando algumas etapas que na natureza, né, seria de total, né, ou de bastante incerteza. Aqui algumas imagens, né, desses plantios de mudas, sejam de espécies comerciais, como por exemplo o eucalipto, né, que é a espécie mais plantada no Brasil, e também plantios de restauração, tá? Principalmente em áreas de preservação permanente, nesse caso aqui das imagens. Então, nessa parte agora, na terceira, nós vamos falar um pouquinho, né, resumidamente, dessas estruturas dos viveiros florestais. Já que nós precisamos de um sistema que é artificial, que precisa dessa muda, nós precisamos entender quais são as estruturas que acabam dando suporte, né, para que esse processo possa ocorrer. Então, aqui nós temos um viveiro florestal, né? Aqui essas setinhas indicam cada estrutura separadamente. Nós vamos ver cada uma delas, né? Sem tantos detalhes, apenas uma passagem geral, tá? Onde, né, essa primeira seta aqui indica o mini jardim clonal, tá? O que é o mini jardim clonal? Apenas quando nós queremos fazer a propagação de espécies via vegetativa, né? Ou seja, para espécies comerciais, como por exemplo eucaliptos, pinos e algumas nativas comerciais, tá? São estruturas, né, de canaletão, de fibrocimento, onde são colocadas essas mini cepas, né, que são essas mudas plantadas, de onde se extraem o que a gente chama de mini estaca, que vai dar origem a uma nova muda. Então é um processo de clonagem, tá? O substrato desses mini jardins são areia, é um substrato inerte, onde você pode aplicar os manejos hídricos e nutricionais, né, com maior controle. O sistema aqui de irrigação que é utilizado, de fertirrigação, é via gotejamento, tá vendo a mangueira ali embaixo? E ele pode ser descoberto, né, tá vendo que ele não tem nada em cima dele, ou pode ser coberto. E aí a gente pergunta, por que cobrir, né? Quando você cobre, você tem maior controle das variáveis climáticas, né? Temperatura, precipitação, e tudo isso gera um maior controle dos seus insumos, da sua produção, tá?
E em versões mais modernas, principalmente em grandes empresas, você tem a possibilidade do teto retrátil, ou seja, você abrir e fechar de acordo com as condições climáticas. Aqui, né, no processo de coleta dessas mini estacas, nós utilizamos tesoura, né, de poda, e também borrifadores para sempre manter essa mini estaca úmida, né, para que ela não perca umidade nesse processo de coleta. Ela não pode perder umidade, já que ela ainda não tem raiz para repor essa água. Então, sempre um processo com bastante desinfecção, né, para que isso não contamine, não gere problema de doença. Aqui um vídeo desse processo de coleta, processo bastante rápido, né? Cada mini estaca dessa, né, na mão da coletora ali, vai gerar, então, uma muda se ela enraizar. As mini estacas, então, têm de 7 a 10 centímetros, né? Aproximadamente aí 4 dedos da mão. De 8 a 12 mini estacas, né? São coletados por mini cepa por mês. Agora bem mais de perto, né? E aqui o processo de estaqueamento, ou seja, inserir elas no substrato para elas poderem enraizar, tá? Aqui é uma mini estaca com as folhas inteiras e aqui é uma mini estaca com as folhas cortadas ao meio, tá? Já existem artigos, né, na literatura científica falando que isso acaba não sendo uma atividade tão importante, tá? A não ser quando tem um problema de doença, né, um clone que tem mais problema de doença, aí justifica-se, né, reduzir um pouco essa matéria vegetal, essa massa, né, vegetal, mas fora isso não é uma operação que requeira, que é obrigatoriamente, né, que deva ser feita. Aqui o estaqueamento, né, então retirando das caixas de coleta e colocando no substrato. Sempre umidificando para que ela não perca umidade, tá? E aí elas são levadas para a casa de vegetação. É na casa de vegetação onde vai ocorrer o processo de enraizamento, tá? Elas ficam em torno de 20 a 30 dias, vai depender se nós estamos no verão ou no inverno, sempre no verão mais rápido do que no inverno, onde é uma umidade, né, aqui é mantida em torno de 80%, tá? Aqui é o sistema de nebulização, né, via microaspersão, tá vendo ali? Então a casa, a irrigação, na verdade, é uma forma de nuvem, né, uma nebulização, uma gotícula muito fininha, apenas para manter essa umidade acima de 80%. Tá? Os formatos, né, pode ser bandejas com pezinhos adaptados, né, olha aí o processo já de enraizamento ali, ó, aqui no início, aqui já no enraizadas. Podem ser essas bandejas caixa, né, o enraizamento aqui também, e pode ser bancadas suspensas, né, que é um modelo mais ergonômico, ou seja, o funcionário não precisa abaixar para fazer né, para colocar a bandeja no chão ou para retirá-la do chão. Aqui o processo de enraizamento, tá? Então, como eu falei, de 20 a 30 dias. Depois elas vão para a casa de aclimatação, ou seja, se for eucaliptos, né, fica em torno de 5 a 10 dias. É uma estrutura que tem sombrite 50%, ou filme agrícola difusor junto com uma tela de alumínio termorrefletora. Né? O que é importante? É importante que essa muda acabe, né, já acabe, né, se preparando para enfrentar uma condição um pouquinho mais adversa, que é na área pleno sol, tá? Que é a próxima etapa. E se a gente estiver falando de espécies nativas, ou seja, que não tem esse processo da clonagem, essa estrutura do mini jardim que eu acabei de comentar, aí, nesse caso, o próprio processo de germinação pode começar na casa de aclimatação, que é essa estrutura aqui. Tá? Não precisa daquelas outras estruturas que a gente já mencionou, pensando na germinação de sementes nativas. Tá? Se houver, né, já disponibilidade dessa estrutura, não tem problema nenhum. Tá? Mas não justifica-se, né, apenas para a germinação estabelecer uma casa de vegetação. Tá? Aqui é uma vista, né, dessa casa de aclimatação, aqui com bancadas suspensas e aqui com bandejas, né, no chão, tá? Bandejas caixa no chão.
Do lado esquerdo, mudas de eucalipto, e do lado direito, germinação de espécies nativas. Aqui, ó, na casa de aclimatação, como eu falei, o processo de germinação acontecendo. Aqui também, sementes no caso da espécie nativa araucária, né, o pinhão. Aqui, peroba rosa. Algumas falhas, né, a gente já começa a perceber, isso acontece, né, com as nativas. Não é raro de acontecer. Aqui, germinação do guanandi. Apenas umas imagens para ilustrar. Que na casa de aclimatação, ela já começa a ter esse desenvolvimento radicular e já começa a ter a necessidade, inclusive, de nutrientes, né, de adubação. Tá? Aqui o sistema de irrigação, né, por microaspersão também. A gente vai falar um pouquinho melhor dos sistemas no próximo tópico. Aqui na área pleno sol. Nessa área, a muda vai sofrer passar por duas etapas. A primeira é de crescimento, ou seja, ela vai expandir, né, a sua área, sua parte morfológica, de altura, diâmetro, as folhas, né? E aí ela vai, né, depois passar por um processo de rustificação, ou seja, nós vamos restringir alguns nutrientes para ela, né, para que ela possa começar a ficar mais em sintonia com o que ela vai enfrentar no campo, né? Que é uma condição muito mais adversa, de solo, de clima, né? Então, tudo isso, né, faz com que a muda chegue mais preparada para ser plantada no campo. É a última etapa do processo de produção antes do plantio no campo. Tá? Aqui algumas imagens dessa área pleno sol com canteiros suspensos. Tá? Esse plástico aqui ele é difusor, tá? Não é porque tem o plástico que não deixa de ser considerado uma área a pleno sol, porque esse plástico é difusor, ou seja, passa grande parte, né, com uma qualidade maior até de energia, né, de luz. E o estágio final, essa muda pronta, né, para ser expedida no campo. Aqui mais uma imagem. E aqui ela pode ser expedida tanto no formato de caixas plásticas, né, ou então no formato de rocamboles, né? Lembrando que essas mudas vão ser colocadas em caminhões até chegar no campo, no local de plantio. Tá? No formato de rocambole, retira-se, né, obrigatoriamente a embalagem, tá? O tubete, no caso, se for tubete, né, que ela estiver sendo produzida. E, fechando esse tópico, né, é importante que a gente fale assim, que nós pensamos em produção de mudas, nós vamos focar na parte hídrica no próximo tópico, mas nós temos que focar também na qualidade da muda. Não dá para a gente ficar pensando apenas na parte hídrica e a gente esquecer, né? Falar, nós vamos reduzir a quantidade de água aplicada, mas a qualidade também diminuiu. Não, isso não pode acontecer. Né? A muda ela precisa ter alguns fatores de qualidade, principalmente morfológico, fisiológico e genético. Tá? Para quê? Para que ela possa, né, ter condições, né, de chegar no campo e apresentar alta sobrevivência e alta taxa de crescimento. Esse termo qualidade muda, muitas vezes ele é utilizado sem uma definição específica, né? Muito amplo, de forma muito ampla, mas alguns autores, vários autores, na verdade, colaboram, né, corroboram para esse sentido, que essa planta com qualidade ela tem que obrigatoriamente conseguir sobreviver no campo e também desenvolver, crescer rápido, tá? Principalmente para superar essa condição adversa inicial, que é essa competição, muitas vezes, né, com as gramíneas. Então, para a gente avaliar essa qualidade da muda, né, a gente tem que pensar em algumas variáveis. Tá? Altura, diâmetro, né, relação à altura da parte aérea com a raiz, a própria sanidade, a rustificação, mas principalmente nós temos que observar como está o sistema radicular dessa muda. Ele está bem formado? Ele está com raízes que estão expressando, né, uma atividade fisiológica alta, ou seja, é uma planta que está ativa, né? Então, o sistema radicular é a principal variável de avaliação de qualidade dessa muda. Tá? Às vezes, uma muda com uma altura menor, mas com um sistema radicular muito bem formado, é melhor do que o contrário. Tá? Então, pensando no eucalipto, né, a gente trabalha com alguns números, né? Por exemplo, muda tem que ser maior que 20 centímetros, o diâmetro maior que 2,5 milímetros, né? O sistema radicular bem formado, agregado, formando um torrão, com raízes novas. A parte aérea
tem que ser de 2 a 3 para 1, ou seja, de 2 a 3 partes, né, de parte aérea para apenas uma de sistema radicular. Caso ela seja maior do que 2 a 3 para 1, a muda começa a ter problemas de equilíbrio no campo e pode ocorrer um tombamento, por exemplo. Não pode ter doenças, não pode ter pragas, né, e tem que estar, obviamente, rustificada, tá? Passar pelo processo de rustificação, ou seja, deixar essa muda, né, apenas sendo adubada com potássio, né, cloreto de potássio, por exemplo, por um período de tempo. Aqui alguns exemplos, tanto de eucaliptos quanto de mudas nativas, né, mostrando essa qualidade. Aqui, né, essa muda já rustificada, você vê aqui um enrijecimento, né, dessa região do colo, né, que é essa transição entre a parte radicular e a parte aérea. E nesse caso, né, mesmo segurando a muda pelo caule, você percebe que ela consegue ficar estável, né? Então isso é uma das características de quando a muda passa por esse processo de rustificação. Aqui alguns detalhes de como que a gente avalia, né, essa conformação do sistema radicular. Nessa primeira imagem da esquerda aqui, um torrão mal formado, né, desagregado. Na segunda parte, um torrão intermediário, um sistema radicular, né, interessante, mas ainda com algumas fragilidades, principalmente na hora do plantio. E o 3, um sistema radicular considerado aí ótimo, né. Então, nas mudas de saquinho, né, isso também temos que tomar cuidado, porque se você tem um sistema radicular, por exemplo, muito enovelado, né, muito já velho, né, uma muda que já deveria ter sido plantada, então isso acaba prejudicando também esse crescimento inicial. Tá? Então, atenção, tanto nas mudas de tubete, quanto também nas mudas de saco plástico. Bom, aí nós chegamos então nessa quarta parte, né, onde nós vamos falar desse manejo racional de irrigação. Então nós vimos as partes do viveiro, né, e dentro dessa parte, especificamente, nós vamos focar na questão hídrica, que estamos né, assim, em sintonia com um dos objetivos aí de desenvolvimento sustentável, que é a questão da água. Tá? Então, como é que a gente define manejo de irrigação? É o processo que nós vamos determinar qual é o volume de água que nós vamos aplicar e também o seu momento de aplicação. Né? Não adianta a gente aplicar tudo de uma vez, né? Determinar um grande volume de água e depois não aplicar mais nada, por exemplo. Tá? Então aqui nós temos as lâminas, né, de água que a gente chama, 8 milímetros, por exemplo, 11 milímetros, 14 milímetros. Tá? O que seria esses milímetros? Né? 1 milímetro seria 1 litro de água, tá? Em 1 metro quadrado. Tá? Se você tem, quanto mais você aumenta, né, esse litro de água nesse metro quadrado, mais milímetros você vai ter. Tá bom? Se você estiver falando, então, por exemplo, de 5 milímetros, são 5 litros de água em 1 metro quadrado. E também, como eu falei, o momento de aplicação, né? Então, que horas do dia você vai aplicar? Quantas vezes do dia você vai aplicar? Tá? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Então, quando a gente pega o manejo de irrigação, vamos pensar na função dele dentro do viveiro. Nós temos que pensar racionalmente em conservar essa água. Não é isso que nós estamos falando aqui dentro do objetivo do desenvolvimento sustentável? Só que nós temos que conservar essa água, mas nós também precisamos atender a necessidade hídrica dessa muda. Não adianta falar, como eu falei, vamos reduzir essa quantidade de água aplicada, mas a muda está passando sede lá no viveiro. Então não dá para, né, acontecer isso. Por quê? Porque você vai acabar perdendo a qualidade, que são esses fatores, esses parâmetros que a gente acabou de citar aí para vocês. Então, você vai ter um menor tempo de produção, né? Se você conseguir, né, atender essa necessidade hídrica da planta, essa muda vai ser produzida de uma forma mais rápida, mais satisfatória, né? E essa produção também vai te acabar gerando maior retorno econômico. Por quê? Porque você está aplicando a quantidade certa, né, de água, de insumos para que ela possa crescer. Então, quando a gente fala desse manejo racional de irrigação, a gente tem que estar preocupado com algumas variáveis. Por exemplo, qual espécie que você está falando? É uma espécie que demanda um pouco mais de água ou demanda menos? Né? Qual que é a característica dessa espécie, a arquitetura dela? As folhas dela são mais assim,
para cima, mais para baixo, porque isso acaba afetando a forma como a água chega até o substrato. Nós vamos mostrar isso mais para frente. Qual estação que nós estamos falando? Nós estamos falando do inverno, nós estamos falando do verão, né? Vai acabar afetando a quantidade de água que a gente aplica. No inverno nós aplicamos menos água, porque a atividade metabólica da planta é menor. Fisiológica, atividade fisiológica metabólica, né? Qual substrato nós estamos utilizando? É um substrato mais drenante, né? Que o que eu aplico de água acaba saindo por baixo da embalagem, é um substrato que acaba retendo mais, tá? Como eu falei, né? A própria embalagem também, é uma embalagem maior, uma embalagem menor, adianta, né, eu aplicar muita água numa embalagem pequena, né, ou pouca água numa embalagem grande, então isso precisa ser ponderado. E, obviamente, o próprio sistema de irrigação que a gente está utilizando. É microaspersão, é gotejamento, né, é capilaridade, enfim, qual é o sistema que nós vamos adotar. Tudo isso acaba afetando esse manejo da irrigação, ou seja, quanto de água eu aplico e qual hora do dia eu aplico. Pegando só nessa questão do substrato que a gente acabou de falar, se ele é mais drenante ou mais retentor, se a gente pudesse olhar dentro um pouco desse substrato, a gente veria as partículas, né, o sistema radicular entremeado, as partículas podem ser orgânicas ou minerais, o ar, né, dentro ao redor dessas partículas, e quando essa substrato é submetida a um evento de irrigação ou chuva, né, de precipitação, né, essa água vai entrando nos poros e depois, acabando a irrigação, a água que está nos poros maiores é drenada, ficando só a água no poro menor, tá, que a gente chama de microporo. Um substrato que a gente costuma dizer assim, um substrato ideal, né, um substrato adequado, ele tem, né, em torno de 75% a 85% de porosidade total, ou seja, é um material muito leve, 35% a 45% de macroporos e 45% a 55% de microporos. Tá? Em torno de água retida, ele vai ficar em torno de 20 a 30 centímetros cúbicos ou ml, né, a mesma coisa, por 50 centímetros de volume de tubete, que é o volume do tubete do eucalipto, que se utiliza-se para produzir mudas de eucalipto. Dentro, né, os erros mais comuns dentro do processo de irrigação, a gente tem a falta de água, né? A gente pode errar porque a gente aplicou menos água do que poderia. E aí, quando isso ocorre, a falta de água afeta diretamente a questão da fotossíntese. Ou seja, com menos água, essa planta automaticamente vai ter uma menor abertura estomática, vai absorver menos carbono, né, vai transpirar menos, e aí a planta cresce bem menos. Tá? Interrompendo esse processo, né? E quando esse processo sai do déficit e ele é contínuo, né, você pode ter durante o dia alguns períodos de déficit hídrico, mas se esse déficit continua, né, você tem uma severidade, né, acontecendo. Então, quanto tempo, por exemplo, leva para uma muda secar? Num verão, né, de grande calor, de alta temperatura, né, mais seco, né, uma planta, um tubete de 50 centímetros cúbicos, pode isso acontecer em um dia, se falhar a irrigação. Né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, por exemplo, foi um dia de falha na irrigação. Tá? Então ela começa assim, né? Ela começa a murchar, começa a aparecer os sintomas mesmo que aquilo ali está falhando. Né? São aqui mudas já na área a pleno sol do viveiro. Depois, né, esse sistema aqui fica irreversível, porque ela atingiu aquele ponto de murcha permanente. Tá? Ela não vai conseguir reviver. E aí, quando ela atinge esse ponto, né, infelizmente, a muda está perdida. Tá? Você perdeu essa produção. E quando ela não atinge, ela consegue ainda sobreviver, se for uma muda comercial, ela pode apresentar sérios problemas, né, de tortuosidade, que acabam não tornando ela mais interessante para a produção florestal. Tá? Então aqui é os sintomas clássicos, né? Começa a secar as folhas, né? A planta começa a baixar, as folhas ficam mais para baixo. Tá? E também tem o outro erro, né? O erro de excesso hídrico. Mas assim, qual é o mais comum? Com certeza o excesso hídrico. Né? Por quê? Porque o excesso hídrico
compartilha também de um mito que a planta é melhor você pecar por excesso, né, do que por falta, porque o excesso ele acaba é mais difícil a planta morrer pelo excesso, né, do que pela falta. Então, e com isso, né, irriga-se muito, joga-se muita água fora, tá? Então esse é um dos erros mais comuns dos viveiros florestais no Brasil, tá? Então você coloca muita água, você tem um processo aí de lavagem, né, desse substrato, esse escoamento, né, de nutrientes que você adubou, você está perdendo, o que acaba causando diversos danos ambientais, aumento nos custos, porque você vai ter que repor, né, o fertilizante que você aplicou, porque senão a planta não vai crescer, tá? E um baixo crescimento dessa muda no viveiro. Aqui algumas imagens, né, desse excesso hídrico, né, sendo aplicado. Um sintoma muito claro, muito característico desse excesso é você olhar por baixo, né, dos canteiros, você vai ver, né, a formação dessas poças, né? Então é um sintoma clássico, tá? Dentro desse sistema de irrigação aqui, que é a microaspersão. Então, qual que é a realidade dos viveiros florestais brasileiros com relação à questão hídrica, né? Conseguimos atender a necessidade hídrica da muda? Ué, se a gente está irrigando bastante, nós conseguimos, né? Conseguimos fazer o uso racional da água? Nem sempre, tá? Aqui é uma falha muito grande dos viveiros florestais. O manejo realizado está promovendo uma maior qualidade à muda, o menor custo e o menor tempo de produção? Nós não sabemos, porque se muitos viveiros não partem da premissa de fazer esse uso racional, né, nós não podemos dizer que a muda está sendo produzida com menor custo, com menor tempo, com maior qualidade. Tá? Então são coisas que a gente precisa nos pautar para buscar essas respostas baseadas na ciência, ou seja, nós precisamos de mais diretrizes científicas para que a gente possa, né, ter esse desenvolvimento, né, para a gente possa garantir esse desenvolvimento, que ele seja mais sustentável dessas mudas. Nós já temos várias respostas, tá, para diversas espécies, diversos grupos de espécies, tá, mas essa busca ela é contínua, porque você tem muitas espécies, né, principalmente aqui, né, em países tropicais. Tá? E aí os viveiros eles vão se balanceando, vão se equilibrando, né, diante dessas duas questões. O que eu faço? Eu garanto o crescimento, mas eu aplico muita água e fertilizante e aumento o risco de dano ambiental, ou eu reduzo, por exemplo, a aplicação de água e fertilizantes, que seria uma coisa mais racional, mas também correndo o risco de reduzir o crescimento. Então, quem dá essa resposta são as pesquisas científicas, né? Então, que vão acabar dando essa maior segurança para a gente acabar tomando as decisões. Tá? Dentro do manejo hídrico racional, né, dentro de cada estrutura, você tem alguns sistemas de irrigação. Né? O mais comum é o manual, aquele uso de mangueiras e regadores, né, com mão de obra. Claro que em viveiros mais tecnificados não, né? Mas em viveiros menos tecnificados, que é a grande maioria, né? Sim. E aí, como na imagem, vocês já acabam vendo o grande problema que é, né, você irrigar, porque você não tem um controle da vazão, né? Você pode irrigar à vontade, até você achar que a muda de fato está molhada, tá? Mas aí você joga água na muda, mas também joga muita água, desperdiçando água fora. Fora o manual, nós temos a localizada, ou seja, são tubulações que estão sempre sob pressão, que vão conduzir a água, né, de forma localizada, seja por microaspersores ou gotejadores. Lembrando que a microaspersão é o sistema de irrigação mais amplamente difundido no Brasil. No caso aqui dá para ver bem claramente essa imagem, né, desse sistema. Aqui também, né, microaspersores. Apesar do termo localizado, a gente percebe que esse raio, né, de ação do microaspersor acaba molhando outras áreas que não só a área que a muda está, né, porque ele acaba simulando uma chuva. Né. E os gotejadores, né, também é outro sistema de irrigação, esses mais efetivos, mais eficientes, porque eles acabam irrigando bem próximo da raiz, que é onde a água precisa efetivamente chegar, como vocês estão vendo na imagem, né? Essa gota aí sendo, né, pingada
perto da raiz. Temos as barras de pulverização também, né? Ela vai aplicar um jato mais direcionado ao substrato, tá? Temos desperdícios também, tá? Porque ela assemelha-se um pouco com a microaspersão, né? Mas ela tem um jato mais direcionado, mais pulverizado. E até a questão da capilaridade também, né? Ou seja, se fornece água à zona da raiz. Como? Pela capilaridade. Ou seja, né, essas bandejas são inseridas em estruturas, né, que tem essa água, e aí essa água sobe pelos fenômenos de adesão e coesão. Adesão quando a água está ligando com as partículas do substrato, e coesão quando a própria água vai se ligando às outras partículas de água e vai criando um contínuo, né, que permite essa água subir até a superfície. Algumas imagens agora não no sistema já com estruturas, né, galvanizadas, mas de plástico, e essas mudas nesse sistema, né, para absorver essa água. Em cada estrutura do viveiro, né, no mini jardim, a gente tem, já foi comentando, só vou reforçar, né, o sistema de irrigação. Então aqui no mini jardim, por exemplo, a gente tem um microaspersor, os microaspersores, né, na parte aérea ali, na parte de cima, e onde vai ter as mini cepas, a gente vai ter o gotejamento por fertirrigação, tá? Por que são dois? Porque esse de cima, o microaspersor, ele serve para controlar, né, o oídio, né, que é um fungo que acaba atacando as plantas, né, uma doença. Então, a gente precisa fazer esse controle umidificando as folhas, né, e o gotejamento, como ele é perto da raiz, ele acaba não atingindo a parte foliar. Tá? Então é para isso. Esse de cima não é para fornecer água, tá? Para a planta, mas o de baixo sim, o gotejamento sim. Uma imagem mais perto, né, desse oídio, ele vai degradando ali a folha, afetando a fotossíntese, né, vai deixando ela toda branquinha assim, e aí isso é prejudicial para a planta. O gotejamento, como eu falei, né, ele é bastante uniforme, né, o que a gente costuma fazer? Aplicação de 5 a 7 milímetros aí de água por dia, tá? A muda, né, a mini cepa, nesse caso, ela não pode estressar, tá? Por quê? Porque ela vai produzir brotos, vai produzir aquelas mini estaquinhas, então ela tem que estar sempre bem nutrida, bem irrigada, né? A fertilização, por exemplo, a gente faz com 4 milímetros, né, de solução contendo todos os macro e micronutrientes 3 vezes na semana, por exemplo, tá? Quando a gente vai para as bandejas ali com substratos e a coleta das mini estacas do estaqueamento, também nós envolvemos água, né? Aqui, né, de uma empresa onde a esteira vai passando e vai umidificando já o substrato, e também, né, se você não tem esse sistema automatizado, há quem também passa essa irrigação, né, pela mangueira mesmo. O importante é que para receber a mini estaca, esse substrato precisa estar também úmido. O próprio pulverizador na hora da coleta, para não deixar elas perderem tanta água, né? Tá lá dentro da caixa de isopor, por exemplo, ou de plástico, né? Bem úmida. Dentro do processo do estaqueamento, como eu falei, né, é importante manter essa umidade, porque ela não tem raiz ainda, então ela não pode perder essa água para o ambiente, tá? Então você tem que manter ela úmida, hidratada, né, até ela chegar na casa de vegetação. Na casa de vegetação, onde vai ocorrer o enraizamento, você tem ali, por exemplo, o sistema de microaspersão, né, por nebulização, como eu havia comentado com vocês. Então aqui, ó, os microaspersores em cima, né, formando aquela névoa. E muito cuidado com o excesso de água, porque além de ser um desperdício em si do recurso, né, ele também pode provocar o aparecimento de doenças, como por exemplo esse outro fungo, a Rhizoctona solane. Você vê que ele ataca ali, a gente fala em reboleiras, né, que são essas aberturas, né, de como o fungo vai atacando, ele vai formando essas aberturas no meio das bandejas, olha só. Muita atenção com excesso hídrico também. Na casa de vegetação, ou seja, onde vai ocorrer o enraizamento, que eu falei da nebulização, né, essa lâmina é baixa, porque você vai nebulizar de 3 a 5 milímetros por dia, uma frequência alta, ou seja, não pode ficar seco o ambiente, lembra que a umidade tem que ficar acima de 80%, e
por exemplo, o sistema fica ativo, né? Por 30 segundos, a cada 5 minutos ele é acionado. Então vai dando esses pulsos, né, de irrigação. Uma duração aí de 15 a 30 dias, variando inverno, verão, né, para eucalipto, 20 a 30 dias. Na casa de aclimatação, né, nós temos também o sistema de microaspersão ou também de barras, tá? Vai depender do grau tecnológico do viveiro. Nesse caso, né, a gente aplica de 6 a 8 milímetros por dia, né, numa frequência de 3 minutos, 4 vezes ao dia. Ou seja, é uma frequência menor que na fase anterior, com uma lâmina, né, um pouco maior, né, e principalmente com uma gota, né, que chega à muda também maior. Tá? Um modelo de microaspersor não é nebulizador. Ele é um modelo mesmo que a gota, né, precisa ser maior para atingir o sistema radicular da planta. Tá? Então, duração esse eucalipto de 5 a 10 dias, de 30 a 60 nas nativas, né, onde vai começar o processo de germinação e desenvolvimento inicial. E já na área pleno sol, também pode ser sistema por microaspersão ou sistema de barras também. Tá? Como eu falei, depende do nível tecnológico do viveiro. Ou capilaridade, né, também é possível nessa área pleno sol. Na fase de crescimento, né, ou seja, nessa área pleno sol, ela tem duas fases, como eu falei, rustificação e crescimento. Crescimento, na verdade, primeiro, e rustificação. No crescimento não pode haver estresse, né? Então ela vai receber todos os nutrientes, macro e micro. Para eucalipto gira em torno ali de 30 dias, para nativas vai variar de 60 a 120, porque daí tem espécies que crescem bem lentamente, né? E a lâmina varia de 8 a 14 milímetros por dia. Esses valores, né, que eu tenho citado aqui são valores fruto, né, de diversas pesquisas que nós realizamos ao longo dos anos, né, e a gente chega nessa margem. Então, ou seja, 8 a 14 nós estamos falando de um manejo racional. Fora disso, né, para a microaspersão, fora disso, o que é muito comum de se encontrar, né, os viveiros irrigarem mais do que 14, irrigarem 18, 20 ou até mais, né? Porque justamente não se controla essa quantidade de água, apenas se não se quer evitar os efeitos do déficit hídrico, né? Então isso é muito negativo, tá? Então esses valores vêm pautando, né, esse manejo mais racional dos viveiros. 8, obviamente, numa condição, né, de inverno, e 14 aí numa condição, né, mais de verão. Qual a frequência? De 2 a 3 vezes por dia. Né? Nós entendemos também que parcelar muito essa irrigação, né, em 5, 6, 7 vezes, a lâmina vai ficar muito pequena e você vai acabar molhando só a parte superficial do substrato, né? Isso é ruim também. Tá? Então a gente tem que garantir que esse perfil, né, do substrato fique também molhado, não só a parte inicial. Para a fertirrigação, como eu falei, todos os macro e micro, né, de 4 milímetros de 2 a 3 vezes por semana. E já na rutificação, nós precisamos preparar essa muda para o que ela vai enfrentar no campo. Olha só, um solo bastante arenoso, resíduos, né, competição. Então, essa muda precisa estar rustificada. Tá? A rutificação, o processo de rutificação com estresse nutricional, ou seja, a retirada de todos os macro e micronutrientes, exceto o potássio, né, vai fazer com que essa muda, acabe adquirindo características, né, menos vegetativas, né, e mais características de rusticidade, como por exemplo aquele endurecimento, né, na região do colo que eu havia comentado, né, essa resistência maior às oscilações hídricas, né, ao déficit hídrico que essa muda possa enfrentar. Por quê? Porque o potássio ele acaba agindo diretamente, né, nesse controle dos estômatos, né, que são essas células que vão acabar controlando a saída de água. Ou seja, quando a planta é submetida a um estresse, né, hídrico, ela automaticamente tende a fechar esse estômato, a diminuir, né, a abertura estomática. E aí a água acaba permanecendo dentro da planta. Tá? Então, esse potássio, né, vai atuar justamente nesse processo, né, nesse movimento estomático de uma maior ou menor abertura do poro.
No caso do eucalipto, então, esse processo de frutificação dura em torno de 20 a 30 dias, de nativa de 30 a 40, né? A lâmina também é aplicada de 8 a 14 milímetros por dia, na frequência de 2 a 3 vezes ao dia. Ou seja, na parte hídrica nós não mexemos, mas para rustificar, a gente acaba optando por fazer essa restrição. Nós tiramos todos os nutrientes e aplicamos apenas o cloreto de potássio, né, como adubo, tá? Na concentração ali de em torno de 700 miligramas por litro. Qual é agora nesse desfecho, né, que nós estamos falando já, chegando nesse encerramento da palestra, né? O que a gente pode esperar, pensando em termos de racionalidade, de o que nós precisamos buscar ainda dentro desses sistemas, né? Quais respostas? Então, eu penso que até diante disso tudo que nós construímos, né, o que a ciência tem construído, nós precisamos continuar aumentando essa eficiência de aplicação dessa água, mas sem reduzir a qualidade, né? Porque seria fácil você chegar e falar, olha, nós vamos reduzir de 14 para 6, né? Mas aí você realmente você economizou a água, mas a planta não está crescendo, tá? Então reduzir aumentar essa eficiência sem reduzir a qualidade. Para isso, a base são as pesquisas científicas contínuas, principalmente com as espécies nativas que ainda carecem de mais informações. Eucaliptos, pinos, que são culturas mais plantadas, essas nós já temos bastante informação, tá? O desenvolvimento e a popularização também de instrumentos para viveiros relacionados à irrigação. Nós temos diversos instrumentos, mas muitos voltados para a agricultura, né? Não para substratos, por exemplo, mas para solos. Você tem alguns tensiômetros, por exemplo, que eles não funcionam, né, bem no substrato. Por quê? O substrato é muito poroso, e aí esse ar, né, ao redor ali da cápsula acaba dificultando a leitura de quanto, na verdade, está o potencial desse solo, ou seja, se ele está mais seco, se ele está mais úmido. Então, é preciso, né, que tenha também essa linha de pesquisa, que se preocupe em desenvolver equipamentos novos e que popularize esses instrumentos para que a gente possa praticar um manejo hídrico mais racional. Ou seja, o produtor precisa saber se está no momento de irrigar ou não, tá? Deixar essas, né, as percepções, né, que são muito individuais, e partir para medições, na verdade, que são mais precisas. Uma das formas, né, da gente garantir que nós não vamos estar desperdiçando essa água é fazer esse monitoramento da fração de lixiviação. Ou seja, quando você faz uma irrigação, alguma quantidade de água, né, se foi uma irrigação suficiente, escoa pelo fundo do tubete, tá? Então, como é que a gente mede isso? Você vai medir a quantidade de água que está escoando pelo fundo do tubete, dividido pela quantidade de água que você aplicou. Tá? Vou mostrar algumas imagens aqui. Então, aqui é antes da irrigação, né? Nós vamos lá, colocamos esse saquinho plástico com elástico, pesamos esse conjunto. Vamos lá, aplicamos a irrigação nessa muda. Irrigação comercial do viveiro, irrigação padrão do viveiro, e a gente percebe que tem um determinado volume que está no fundo do saquinho, ou seja, esse volume passou pelo substrato e, teoricamente, cairia no chão, né? Mas a gente capturou esse volume. Esse volume, então, ele é medido, né? Quantos ml está ali. Então, a relação desse volume com o total que você aplicou, né, te dá uma noção de se você está fazendo uma irrigação menos ou mais eficiente. Tá? Então, se você está perdendo muita água ali pelo fundo, é necessário que você reduza a quantidade da sua lâmina, né? Ou da sua frequência. Você reajuste o seu manejo hídrico. Um outro critério também, né, que nós temos percebido que tem feito bastante influência sobre a eficiência da água é a questão das características das espécies. As nativas, elas têm características muito diversas, né? E aí os ângulos das folhas acabam influenciando muito a forma como essa água atinge o substrato. Então, algumas espécies que têm esse ângulo mais inclinado para cima, né, você pode aplicar menor quantidade de água. Por quê? Porque elas são mais eficientes na captação dessa água. Por outro lado, as espécies que têm as folhas mais voltadas para baixo, esse ângulo mais para baixo, né,
elas acabam atrapalhando essa água de chegar no substrato. E aí você precisa compensar essa água, né, aplicando um volume maior. Claro que tudo isso dentro do sistema de microaspersão, que é o mais utilizado no Brasil. Tá? Então aqui é uma espécie, como eu falei para vocês, que dificultam a chegada de água. Então a água chega aqui, bate, ela não é mais difícil atingir o substrato, tá? Ela é jogada para fora. Olha só. Então tem todo esse efeito. Ou então, né, quando essa água, né, ela atinge essa muda, né, mas a área foliar dela é pequena e acaba não interferindo, né, nesse direcionamento da água. E aí a água consegue atingir o substrato de uma forma mais tranquila. E adotar, né, sistemas de irrigação mais uniformes. Então, ou seja, a gente talvez mudar da microaspersão para outros, como por exemplo a capilaridade, né, que são mais eficientes. Então aí mudaria mais a questão da estrutura mesmo do viveiro e não só os manejos. Tá? Então aqui algumas imagens, né, de algumas espécies sendo produzidas nesse sistema de capilaridade. Algumas têm mais assim, tolerância, né, essa questão do excesso da água, outras, né, não tanto. Então isso precisa ser estudado também, né, esse desenvolvimento das plantas. E, obviamente, nessa esteira, né, nessa linha que nós estamos falando, não basta apenas que as pesquisas evoluam, mas que isso também chegue a programas, né, de extensão, chegue aos produtores, que são, de fato, quem utiliza mesmo desse conhecimento. Tá? Então, programas de extensão precisam ser criados para efetivar esse conhecimento que a academia vem produzindo. Tá? Aqui algumas referências utilizadas nessa palestra. Então, obrigado. Eu agradeço, né, a atenção, me coloco à disposição para eventuais questionamentos e espero que vocês tenham conseguido aproveitar da melhor forma possível esse conteúdo, né, que eu trouxe de uma forma bastante sintetizada, mas, né, que tentei abordar as partes, né, principais desse tema, que é tão importante, né, para o nosso setor florestal e acaba né, muitas vezes sendo negligenciado, né, dentro de empresas, dentro de propriedades rurais que trabalham com a questão da produção das mudas. Bom, então, novamente, muito obrigado aos organizadores e até a próxima.